E eu oro, Deus, para que tudo seja liberado. Que tudo seja liberado agora, Pai. Tudo que o Senhor preparou para cada um que entrou nesse lugar, seja liberado agora. Em nome de Jesus, Pai. Nós recebemos do Senhor, Deus, tudo que o Senhor tem para nós. Recebemos do Senhor, Pai. E em nome de Jesus, Deus, toda direção, toda palavra nós queremos receber para a glória do Teu nome, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Firme e forte aí com Jesus. Pode sentar, irmãos. Se trouxe a Bíblia aí, vamos abrir a Bíblia em Efésios 2. Deus tem... No tempo que a gente estava orando aqui, Deus começou a falar que tem algo para fazer essa noite relacionado a posicionamento. Amém? Nós precisamos entender quem nós somos, precisamos entender a autoridade que nós temos, precisamos entender aonde nós estamos ou deveríamos estar e como funcionar desse lugar. Se você abrir aí em Efésios 2, a gente vai ler do versículo 1 até o 8. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos pecados e delitos, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto é muito profundo e ele fala algumas características do nosso antes e depois. Ele fala que um dia nós andamos, como ele diz aqui, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Um dia nós estivemos nesse lugar, um dia nós pensávamos dessa forma, um dia nós éramos influenciados por esse espírito que hoje atua nos filhos da desobediência, mas o texto continua dizendo: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. Sabe o que é interessante, querido? Nós estamos trabalhando, falando e incessantemente trabalhando com essa mentalidade de sermos transformados na maneira que a gente pensa, sermos transformados na maneira que a gente enxerga a vida, o mundo, para que a gente tenha uma mentalidade mais voltada para aquilo que é o propósito de Deus, para que a gente tenha um entendimento de quem nós somos nele, para que nós tenhamos esse entendimento mais profundo, porque eu sei que muita coisa tem sido roubada da igreja por falta de um entendimento correto, por falta dessa visão mais aprofundada de quem nós somos, aonde nós estamos. E esse texto fala algo muito interessante no versículo 6: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando nós estamos passando por um processo de restauração, quando nós estamos passando por um processo de libertação, quando nós estamos vivendo lutas na nossa vida, Satanás trabalha de uma forma muito específica, muitas vezes lançando sobre nós um sentimento de autocomiseração, um sentimento profundo de fracasso, um sentimento profundo de derrota, o entendimento errado de quem nós somos, aquela mentalidade que muitas vezes o nosso problema, as dificuldades que nós estamos vivendo, as carências que nós temos, os demônios que estão atuando contra nós são mais fortes do que nós. E muitas vezes nós começamos a afundar nesses pensamentos. E é assim que as pessoas começam a desistir de si mesmas. É nesse pensamento, é nessa mentalidade distorcida que as pessoas começam a afundar em depressão, que as pessoas começam a afundar em ansiedade, em crises, em problemas seríssimos na sua alma. E assim também começa a gerar doenças físicas, porque nós não conseguimos descansar, não conseguimos olhar a coisa a partir da perspectiva de Deus.
Mas esse texto trabalha com uma mentalidade que nós precisamos enxergar isso em Deus. Ele fala que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. E eu acredito que poucas pessoas da igreja entendem a dimensão disso. Eu acredito que poucas pessoas da igreja se posicionaram nesse lugar e receberam tudo que esse lugar representa. Poucas pessoas da igreja estão hoje vivendo a vida a partir desse lugar onde foram assentados com Cristo. Porque quando nós entendemos isso, querido, nós entendemos que estar assentados com Cristo nas regiões celestiais, existem várias coisas que vão sendo liberadas sobre a nossa vida. A primeira coisa que nós temos que entender é que a nossa mentalidade começa a ser transformada e nós precisamos começar a querer pensar as coisas lá do alto. Nós precisamos entender as coisas que estão lá no alto. E a gente começa a perceber que muitas vezes a nossa visão está limitada e voltada somente para as coisas dessa vida, e nós começamos a afundar nas dificuldades que nós temos aqui. Eu vejo isso porque você percebe que quando a gente está passando por uma luta, é muito comum a gente estar ali pensando o tanto que a gente é fracassado, o tanto que a gente não consegue resolver aquilo. Às vezes nós somos provados, querido, e a gente é reprovado porque nós temos uma mentalidade que diante das dificuldades, diante das tentações, não temos forças para resistir àquilo. E a gente percebe que nós ainda não entendemos a profundidade do que é estar sentado nas regiões celestiais. Existe uma mentalidade que funciona a partir das regiões celestiais. Existe uma visão que precisa ser mudada. Quando nós estamos olhando a vida pela forma humana, nós temos uma mentalidade, mas quando nós estamos olhando a partir das regiões celestiais, assentados com Cristo, nós vemos que nós não somos os coitados, nós vemos que nós não somos os derrotados, nós vemos que a palavra de derrota, de fracasso, que muitas vezes é lançada sobre a nossa vida, ela não pode prevalecer, porque a Bíblia fala que nós fomos assentados, nós fomos ressuscitados e fomos levados para estar assentados com Cristo. E Deus estava me falando muito que nós estamos muitas vezes fora do posicionamento que nós deveríamos estar diante das coisas que nós estamos vivendo nesse exato momento. Existem coisas que estão afligindo a sua vida, que estão bombardeando você, que você se posicionou com um posicionamento de vítima, que você se posicionou com um posicionamento de alguma pessoa que não tem condições de alterar aquela realidade. E às vezes está sendo consumido por um sentimento profundo de autocomiseração. Aquele momento que a gente se olha no espelho e pensa, coitado de mim, eu sou uma pessoa que não tenho força, eu sou uma pessoa que não sou capaz de mudar, eu sou uma pessoa que não sou capaz de alterar isso. E a gente fica às vezes até chorando para Deus, querido. Eu acho interessante isso. Às vezes a gente está ali diante de Deus naquele clamor e Deus está dizendo para nós o que disse para Moisés: por que você está clamando a mim? Deus está dizendo para nós o que disse a Josué. Josué estava numa situação, nós já falamos disso há alguns dias. Moisés tinha morrido e Deus fala para ele: Josué, meu servo, Moisés é morto, dispõe-te agora. Sabe o que é interessante, querido? É que tem momentos da nossa vida que nós precisamos nos posicionar, não como coitados, aqueles que não podem fazer, mas como aqueles que se dispõem a obedecer a Deus e a lutar as guerras que Deus tem colocado na nossa frente. Quando Deus chega para Josué, Ele diz assim: dispõe-te, se levanta, se posiciona, se coloca no lugar e comece a fazer aquilo que é necessário. Quando Deus olha para aquela situação, quando Moisés está diante do Mar Vermelho, o povo chorando, clamando, murmurando, porque normalmente o povo é assim. Moisés começa a clamar a Deus e Deus pergunta para ele: o que você está clamando para mim? Dê uma ordem, diga ao povo que se posicione, diga ao povo que comece a marchar, diga ao povo que comece a enfrentar os seus gigantes, os seus problemas, as suas dificuldades. Outra vez Josué está ali naquele momento, Josué 7, quando Acã pega aquilo que não deveria e o povo de Israel perde uma guerra, Josué começa a clamar e Deus chama Josué de novo e fala: se posiciona. E começa a fazer um levantamento de que aconteceu, porque tem pecado no meio do povo. Sabe, querido, existem momentos que Deus ele não vai ficar passando a mão na tua cabeça, te olhando como um pobre coitado e dizendo assim: tadinho do meu filho que não dá conta de resolver as lutas e ele não consegue vencer. Coitado do meu filho, porque muitas vezes você vai perceber que esse sentimento de autocomiseração, ele é alimentado por espíritos malignos, para que a gente desenvolva uma mentalidade totalmente carnal, totalmente voltada para as coisas dessa vida.
para que a gente não consiga enxergar a autoridade que está sobre nós, para que a gente não consiga enxergar o poder que foi liberado sobre a nossa vida a partir do momento que nós nos assentamos nas regiões celestiais. E é importante nós entendermos isso, porque Satanás não quer que você entenda. Satanás não quer que você acesse esses poderes. Satanás não quer que você acesse essa capacitação sobrenatural que Deus tem para a tua vida, para realizar as coisas que Deus te chamou para fazer. Ele quer que você continue enxergando da mesma forma que você enxerga. Ele quer que você continue olhando para os seus problemas, para as suas dificuldades, como alguém que não é capaz de vencer. E muitas vezes, querido, lá no fundo a gente não acredita de fato que a nossa vida pode mudar. Lá no fundo a gente olha para os gigantes que se levantaram, para as dificuldades, e lá no fundo a gente não acredita que a gente realmente é capaz de mudar a situação que nós estamos vivendo. E a gente começa a se entregar, a gente começa a se afundar, a lamber as nossas feridas, e muitas vezes encontramos pessoas para fazer isso também. Pessoas que vão tratar a gente como coitados, pessoas que vão abraçar e começar a falar: poxa, coitado de você, olha a situação que você está vivendo. E eu acho tremendo isso, porque existem momentos que Deus vai nos acolher de fato. Momentos que nós estamos muito feridos e cansados, Deus vai nos carregar no colo. Mas Deus quer que nós nos posicionemos em alguns lugares agora, diante das situações que nós estamos vivendo. Porque nós não somos coitados, nós não somos qualquer pessoa, querido. Nós somos filhos de Deus, como o texto está falando. Pela misericórdia dEle, Ele nos resgatou. Ele nos tirou desse lugar de trevas, Ele nos tirou desse lugar de sermos filhos da ira, como também os demais. E o versículo 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, eu fico pensando quantas pessoas hoje estão dentro da igreja e não estão vivendo e não estão experimentando essa vida que foi liberada. O texto diz que Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Existe uma vida que nós precisamos acessar, existe uma vida que nós precisamos acessar e mergulhar nela, para que a nossa vida seja alinhada e comece a fazer sentido. Existem situações que você precisa se posicionar hoje. Quando eu estava orando ali atrás, Deus falava muito comigo sobre posicionamento. Existem pessoas aqui que estão fora da posição. Aquele dia eu estava pregando a respeito do medo, um tempo atrás, e eu falei: o medo ele nunca deve ser um parâmetro de escolha para nenhum cristão. O medo não faz parte do propósito de Deus para nos fazer escolher. O medo é um sinal claro de que nós estamos fora do lugar que nós deveríamos. Porque quando Adão é confrontado e Deus pergunta: Adão, cadê você? Adão diz assim: eu tive medo e me escondi. Quando o medo nos envolve, nós começamos a olhar a vida como algo muito complicado, muito difícil. E isso é um sinal de que você não está funcionando no lugar que você deveria. Você não está acessando o poder que Deus entregou nas tuas mãos, através da oração, da intercessão, da adoração, para alterar a realidade que você está vivendo. Você está dando um sinal claro de que você está abraçando a derrota que Satanás disse que você tinha que abraçar. A vida de derrota que o diabo está falando que você tem que viver, que você não é capaz de mudar. E a gente percebe algo, querido, os cristãos não posicionados. Pessoas que não entenderam ainda a autoridade que tem. Nem tudo que você está vivendo faz parte do propósito de Deus. Nem tudo que você está vivendo é a vontade de Deus para você nesse exato momento. Existem coisas que Deus está falando: se posiciona e marcha. Existem demônios dentro da tua casa, se posicione e põe para fora. Existem situações que você está vivendo, existe resistência espiritual, se posicione como um cristão nas regiões celestiais e comece a empurrar os inimigos, porque a palavra de Deus diz que se por um caminho eles saírem contra você, eles têm que voltar por 7. Sabe, querido, às vezes tem resistência nas nossas finanças, tem resistência no nosso casamento, tem resistência em todas as áreas da nossa vida, na nossa área emocional. Talvez você deite a cabeça no travesseiro e não consiga dormir, vê insônia, e Deus está falando: comece a lutar a partir da posição de autoridade que eu te dei nas regiões celestiais, porque você não é um coitado. Você não é um derrotado diante das situações, querido. Por mais dor, por mais sofrimento, nós precisamos entender isso.
Quando Deus fala com Josué, Ele diz assim, onde pisar a planta do seu pé, eu vou te dar por herança. Deus está mostrando que existe uma disposição e existe um trabalho para conquistar. As coisas não vão acontecer do nada, não vão cair do céu. Se Josué desse 2 passos, ele teria 2 passos de herança. Se Josué marchasse a terra inteira, ele teria a terra inteira por herança. E a Bíblia fala que desde o deserto do Líbano até não sei aonde, um lugar muito grande eu quero te dar, mas existe uma condição: aonde o seu pé pisar, aonde você marchar, aonde você conquistar, aonde você se posicionar, se colocar no lugar que Deus quer, Deus te dará por herança. Existem áreas da sua vida que você começa a perder porque você para de pisar naqueles lugares, você para de marchar naqueles lugares, você para de lançar a palavra, lançar as verdades de Deus em nível de autoridade sobre aquelas situações, e o diabo começa a ganhar, querido. O diabo começa a ganhar espaço, começa a fazer coisas na nossa vida que a gente começa a acreditar que não tem como mudar. E o que eu acho interessante é que nós precisamos assentar nas regiões celestiais, não só nesse contexto bonito de olhar a Bíblia e achar legal isso, mas entender que nós estamos lá de verdade. E entender o que significa isso na prática. O que Deus tem nas regiões celestiais para nos entregar? O que significa literalmente estar sentados nesse lugar com Cristo Jesus? Qual é a autoridade que você tem a partir desse lugar? Porque nós estamos vendo, querido, que isso vem pela graça. Quando nós nos posicionamos em Deus, aceitando Cristo como nosso Salvador, nós somos salvos. E aí, o texto fala que pela graça nós somos salvos, pela misericórdia de Deus. Deus está fazendo muitas coisas na nossa vida, e pela misericórdia dEle, Ele nos levou para esse lugar. E nesse exato momento eu acredito que Deus está falando contigo quais são as áreas que você precisa se posicionar. Quais são as coisas que você foi acreditando que você não conseguia mais mudar? Às vezes são pecados que nós estamos alimentando na nossa vida. Às vezes nós não estamos libertos e livres de algumas coisas, nós estamos literalmente administrando quedas. Talvez lá no fundo a gente nem acredite mais que a gente possa ficar livre daquilo. Talvez existam situações que nós estamos vivendo na nossa área financeira que a gente já acreditou que aquilo ali é vontade de Deus e o propósito dele é aquele e tal. E às vezes querido, às vezes é um deserto que a gente precisa aprender. Mas uma coisa interessante é você entender que nem tudo que você está vivendo é parte do processo de trabalho daquilo que Deus está querendo fazer na tua vida. Existem coisas que são resistências espirituais. Às vezes a partir de uma teologia errada, às vezes a partir de um entendimento errado, a gente começa a enxergar a coisa de forma errada. Por isso que a primeira coisa é entender o que Deus está falando contigo. O primeiro passo é escutar o que Deus está dizendo. Primeiro Josué escuta o que Deus falou com ele. Josué está dizendo para Deus está dizendo para Josué: olha, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, tu farás esse povo herdar a terra, passar o Jordão. Ele ouve uma palavra de Deus, e aí Deus diz para ele, em cima dessa palavra, se posicione. E comece a se ver como quem você é de fato. Porque Josué estava começando uma caminhada, e ele ainda não estava afirmado como líder no meio daquele povo. E ele precisava ali se posicionar primeiro, e acreditar dentro dele em quem ele era, para que ele pudesse realizar todo o propósito que Deus tinha. Depois que ele começa a se posicionar e ouvir o que Deus está dizendo, se posicionar naquilo, as pessoas começam a reconhecer em Josué a autoridade que ele tinha. As pessoas começam a reconhecer em Josué tudo aquilo que Deus derramou sobre a vida dele. E lá na frente eles dizem para Josué assim: olha, nós vamos seguir você, nós vamos fazer o que você está dizendo, tão somente seja Deus contigo como foi com Moisés. O maior desafio de Josué era continuar andando com Deus. O maior desafio de Josué, diante de tudo aquilo que ele estava ouvindo de direções de Deus, de conquista, era se manter posicionado, ter disposição para marchar e conquistar o que Deus estava falando. Às vezes a gente para, querido. Às vezes a gente está marchando e Deus está nos dando coisas e a gente para e começa a esquecer ou a desistir das coisas que Deus tinha falado, e a gente começa a perder esse espaço. Muita coisa na tua vida já deveria ter sido transformada se você tivesse se colocado à disposição de fazer o que Deus já te falou.
Muitas áreas da tua vida provavelmente seriam totalmente diferentes se essa mentalidade de vitimismo, se essa mentalidade de derrota, se essa mentalidade de não conseguir, de não ser capaz de vencer, não tivesse acumulado na tua vida, assumido muitas áreas da tua vida. Por isso que a gente tem combatido isso, a gente tem combatido essa mentalidade. A gente precisa entender que hoje a maior guerra que nós vivemos é no campo da nossa mente, é no que nós acreditamos. Se você identificar o sistema de crença de uma pessoa, você identifica as áreas que elas estão presas. Hoje eu estava ouvindo uma ministração e o pastor dizia: o sistema de crença do ser humano funciona como as nossas raízes. Dessas raízes você vai ver a qualidade da árvore e a qualidade do fruto que vai ser gerado. Aquilo que você acredita de fato vai determinar aquilo que você é e aquilo que você produz. Determina de fato aquilo que você acredita que você é e aquilo que você vai ter como seus resultados. Por isso que nós lutamos muitas vezes com sentimentos de inferioridade, com sentimentos profundos de derrota, porque é uma forma de Satanás aprisionar nossa mente. Aprisionar nossa mente ao ponto de nós acreditarmos que nós não temos condições de mudar a nossa realidade. E o que Deus está mostrando aqui é o contrário, é que nós estávamos numa condição e não estamos mais. Nós vivíamos pensando, como diz aqui no versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Ele está colocando isso como algo do passado. Se nós ainda estamos andando segundo as inclinações da nossa carne, tem alguma coisa errada. É um sinal que está faltando arrependimento, que está faltando novo nascimento, que está faltando um encontro real com Cristo. Porque se nós ainda estamos presos nas inclinações da nossa carne, tem alguma coisa errada. E ele diz assim: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aí você começa a entender outra coisa, querido. O que tem na tua mente é algo muito perigoso, é algo muito bombardeado. A mente da gente é um lugar onde a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque esses pensamentos aqui que está falando, eles vão produzindo resultados, vão produzindo frutos. Aquilo que ocupa a nossa mente durante o dia, aquilo que faz a gente pensar, que faz a nossa mente consumir o tempo do nosso dia, no nosso dia a dia, aquilo que está ali na nossa mente o tempo inteiro, muitas vezes determina aquilo que nós estamos acreditando. Identificamos muitas vezes o sistema de crença que está dentro de nós a partir daquilo que nós pensamos. Aquilo que ocupa o nosso pensamento, querido, é um sinal de onde a tua mente está presa. Se você é uma pessoa que passa o tempo todo pensando em derrota, pensando em fracasso, pensando tanto que você não presta, sua mente foi aprisionada. Se você é uma pessoa que passa o tempo inteiro pensando em sexo, pensando em coisas desse tipo, a sua mente está presa. Por isso que está dizendo aqui que nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Os pensamentos vêm, a pessoa está aprisionada na sua mente em algum lugar e ela vai sendo consumida com esses pensamentos. É por isso que você percebe isso, que a nossa mente precisa ser levada cativa à obediência de Cristo. Da mesma maneira que nós podemos ter a nossa mente cativa à obediência de Cristo, nós precisamos entender que esse princípio invertido, nós podemos ter a nossa mente cativa também à obediência de demônios. Nós também podemos ter a nossa mente aprisionada em lugares que nós não vamos conseguir enxergar as coisas a partir das regiões celestiais. E a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro. E a gente vê isso acontecendo nas pessoas diante de lutas e de situações que as pessoas não conseguem se posicionar. Muitas vezes a gente desiste, querido. E a gente percebe que a gente não está conquistando as coisas que Deus nos deu, porque nós não estamos tendo disposição. Uma das piores pragas que tem dentro da igreja é a passividade. Um dos maiores problemas que foi gerado a partir desse evangelho do oba-oba é a passividade, é aquela mentalidade construída de que você vai chegar, receber, alguém vai orar por você e as coisas vão acontecer de forma sobrenatural. Aquela mentalidade de dependência dos outros, aquela mentalidade de que nós somos coitados e nós precisamos de alguém com muita unção para orar por nós, porque nós mesmos não temos condições de fazer isso. E de repente a gente vai o tempo inteiro carregando esses fardos.
E hoje a gente percebe que um dos piores motivos, um dos grandes motivos que as pessoas não encontram salvação, libertação, cura e muita coisa é porque não existe disposição no coração. Não existe essa disposição de se levantar contra as coisas que estão se levantando contra ela. A pior coisa que você percebe é que as pessoas elas querem algumas coisas, mas elas não têm disposição de lutar por isso. Eu estava brincando lá em casa, e a gente estava brincando com algumas coisas, e eu falei para minha esposa assim, eu falei, rapaz, não quero mais ser gordo não. Aí depois eu pensei, rapaz, eu acho que eu quero. Porque se eu não quisesse, eu não era, irmão. Aí eu comecei a lembrar de uma coisa que eu preguei aqui, foi interessante aquilo. Até onde você quer de verdade alguma coisa? Porque se você quisesse, você mudava. Não quero mais. Aí você pergunta, o que você está fazendo para isso? Eu não gosto dessa barriga. Se não gosta, você deve gostar, porque você não faz nada para mudar. Qual o preço você está pagando por isso, meu irmão? Aí a gente joga isso para algumas coisas. O que você quer para a tua vida de fato? Qual a tua disposição para isso? Quanto tempo você dedica? Quanto tempo você está lutando, se colocando no lugar que você deveria? Meu sonho é um concurso. Quanto tempo você dedica estudando? Meu sonho é ser empreendedor, é ter uma grande coisa, uma empresa, sei lá. Quanto tempo você dedica para isso? Aí você pensa assim, meu sonho é viver o ministério. Quanto tempo você dedica para isso? Qual a tua disposição de comprar essa briga? Sabe, querido, se você fizer uma análise sincera dentro de você, bem real, igual eu fiz aquela coisa, estava sem camisa em casa, aquele momento tremendo, eu olhei e falei, não quero mais essa barriga. E foi um confronto, porque esses dias eu estava pregando sobre isso. E eu olhei para o espelho e falei, eu vou provar para você que você quer. Vou provar para você que sua conversa não está verdadeira. Às vezes a gente fala isso, eu quero mais de Deus. Quer nada, meu irmão. Te prova com 2 minutos que você não quer. Porque eu quero crescer, quer não, irmão. Se você quiser, você estava se posicionando. Eu quero conquistar a terra que Deus me deu. A Bíblia está dizendo, tudo que o seu pé colocar, tudo que você colocar a planta do seu pé, Deus vai te dar. Você quer? Ou você quer ficar em casa deitado, esperando cair do céu? Essa mentalidade de passividade. Nós construímos uma fé que não é a fé bíblica. Nós construímos uma mentalidade que não é a mentalidade bíblica. Nós construímos uma identidade que não é a identidade que Deus nos deu. Nós construímos uma forma de viver que não tem nada a ver com o que Deus tem para nós. É terrível, irmão. A gente começa a perceber que a gente fala, a gente tem um discurso bonito, politicamente correto, mas lá no fundo a gente não quer se comprometer com aquilo. A gente não quer se dispor a pagar o preço que precisa, calcular o gasto, calcular o custo para alcançar as coisas que nós queremos. Por isso que hoje a gente vai conversando com pessoas e você fala, você quer ser livre? Você quer ser curado? Porque eu tenho esse problema, eu estou preso nessa área, não consigo vencer esse pecado. Às vezes a gente vai na casa de recuperação, os caras estão lá lutando contra as drogas, contra o álcool, e lá no fundo eles não acreditam que eles conseguem sair daquilo. Uma vez um rapaz chegou para mim e falou assim, pastor, você acredita que uma pessoa que passou por isso pode ser transformada? Eu falei, eu acredito, você que não acredita. E aí ele começou a chorar, meu irmão. Eu falei, meu irmão, olha para dentro de você, sabe aquele momento profético que você olha assim, ama o cara e dá uma voadora igual Jesus fez com o jovem rico? Você olha para aquela pessoa e fala assim, meu irmão, olha para você lá no fundo, porque lá no fundo você não acredita. Você está morrendo de medo de terminar todo o seu processo aqui e chegar lá na frente, você quebrar a cara e voltar tudo aquilo que você viveu. Porque lá no fundo você já interiorizou um sentimento de derrota. Você caiu tantas vezes, você teve tantas recaídas nessa coisa do álcool, da droga, que você deixou de acreditar que você é capaz de ficar livre. E sabe qual era a verdade? Lá no fundo ele estava pensando dessa forma. Estava ali pela 3ª vez, tentando lutar contra uma coisa que para ele não tinha como sair daquilo. Sabe por quê? Porque ele não estava olhando as coisas a partir das regiões celestiais. Porque não estava se vendo a partir dos olhos de Deus. As lentes que nós estamos usando para a vida não são as lentes da cosmovisão bíblica. As lentes que nós estamos usando para enxergar a si mesmo não são as lentes de Deus. Às vezes, quando a gente vai pensar a respeito de si mesmo, a gente pensa o tanto que nós somos falhos, fracos, inferiorizados, o tanto que a gente precisa provar para todo mundo.
Às vezes o que você pensa a respeito de você está totalmente vinculado ao que você escutou a vida inteira. Mas talvez nunca tenha parado para ouvir o que Deus diz de você. Alguém talvez tenha dito para você: você foi um engano. Você foi resultado de uma camisinha que estourou. Você é resultado de uma coisa que não deu certo. Era só uma noite e você veio. Essa é a mentalidade da rua, essa é a mentalidade do povo, às vezes é a mentalidade dos pais. Mas quando Deus vai falar da gente, Ele está dizendo assim: eu planejei você antes da fundação do mundo. Você não é um erro, você não é uma camisinha que estourou, você não é consequência do pecado somente, você é um propósito. E a gente não consegue se enxergar dessa forma. A gente se vê como alguém inadequado, a gente se vê como alguém que não tem força, a gente se vê como alguém que não é digno de ser amado. E às vezes a gente está assim: poxa, será que um dia alguém vai me amar de verdade? E Deus está falando: eu já te amo, mas a gente está lutando porque a gente não acredita. E a gente tem que questionar, querida, até onde a gente quer realmente as coisas que Deus tem para nós. Porque tem um preço. Tem um preço de conquista. As pessoas às vezes falam: a salvação é de graça, então dá aquele entendimento, então não tenho que fazer nada. Até aí tudo bem, querido. Salvação é resultado do seu posicionamento diante da cruz. Agora, quando nós estamos falando de conquista, de galardão, de propósito, de vida, porque a graça te dá acesso à salvação, mas as suas escolhas te dão acesso à qualidade de vida que você vai viver. Você pode até ser salvo, mas você vai ser salvo com a vida podre aqui na terra. E eu não estou falando podre, baseado em pecado, eu estou falando abaixo da mediocridade, de tudo aquilo que você poderia alcançar e ser em Deus. Por quê? Porque é uma realidade. Se você está sentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus, tem alguma coisa lá que você tem que acessar. Tem alguma coisa lá que Deus quer te entregar naquele lugar. Existem armas, queridos, específicas para você nas regiões celestiais que você tem que usar para combater os inimigos que se levantam contra a tua vida. Às vezes eu converso com pessoas com a mente teológica e elas não dão espaço para essa abertura de uma batalha espiritual, porque muitas vezes a mente dela está voltada só para as coisas teológicas que ela entende. E algumas acreditam que por causa da soberania de Deus, aquela pessoa ali está vivendo coisas e tem que ser daquele jeito, e não. Existe uma mentalidade que está na Bíblia também, de que existem espíritos malignos que resistem à vontade de Deus. E nós precisamos discernir isso. Que nem tudo é porque Deus quer, existem coisas que Satanás está trabalhando agora e que Deus já te deu armas e autoridade para você se posicionar e alterar isso. Só que às vezes a gente não consegue entender isso, porque a gente ainda está preso nas coisas que passaram, porque a gente ainda está preso nos pensamentos carnais, porque a gente ainda está preso nessa vontade da carne, a gente fica ali lutando contra essas coisas. E aí a gente percebe uma coisa, querida: a vida está passando, o potencial que Deus nos deu está sendo desperdiçado, existem coisas que Deus realmente quer liberar para nós e já foi liberado e você não está usufruindo, existem coisas que você deveria estar se posicionando ao invés de só de chorando, clamando, e ao invés de só entender que você não consegue, e realmente conquistando. E aí a gente tem que olhar lá dentro e pensar: até onde eu acredito nisso? Quais são as crenças que eu tenho a respeito dessas coisas de Deus para a minha vida? Até onde eu quero de fato essas coisas? Porque a gente começa a perceber, querido, que todas as coisas que nós precisamos já foram liberadas para nós. Uma coisa que Deus falava assim para eu falar para vocês e para todo mundo que vai ouvir um dia isso, é que você não é um coitado, que você não é um derrotado, que você não é uma vítima, que você não é só uma vítima. Às vezes talvez tenha sido vítima de muita coisa, mas você não é só isso, querido. Existe uma autoridade sobre a tua vida. Talvez você olhe para os seus problemas hoje e pense: eles são muito grandes. Talvez sejam financeiros, talvez familiares, no casamento, sei lá onde são os seus problemas. Talvez você pense: é muito grande, é muito complicado, é difícil. E o que Deus está dizendo para você é: dispõe-te, se levanta, para só de clamar e chorar e começa a se posicionar. Deus tem estratégias para você, para mudar a história que você está vivendo.
Deus tem coisas para liberar, tem armas, tem autoridade, tem força, tem renovo, tem poder no mundo espiritual para alterar a realidade que você está vivendo. O que Deus está dizendo para nós essa noite é: entre, se assente nas regiões celestiais com Cristo Jesus e assuma a posição que você tem que ter. Assuma o lugar que é seu nas regiões celestiais. Comece a entender que Deus te levou para esse lugar e você precisa assumir essa posição. E assumir essa posição é começar a olhar a vida a partir dali. É começar a entender o propósito da tua vida a partir daquilo que Deus está te mostrando. Não mais da sua história, não mais das palavras que você ouviu, não mais do ciclo de derrota diante de alguns pecados, do ciclo de derrota diante de algumas situações que você viveu, mas olhar a partir da ótica de Deus, quem eu sou e quais são as ferramentas, as estratégias e a autoridade que Deus já me deu para eu mudar essa situação. Por isso que Deus fala para Josué: dispõe-te, sai da passividade, sai da acomodação, sai dessa mentalidade que não pode mudar, sai dessa mentalidade que as coisas têm que ser do jeito que estão, saia dessa mentalidade que você já perdeu tantas vezes para esse pecado que você não consegue mais vencer. Saia dessa mentalidade que você já caiu tantas vezes em determinadas situações que você já ficou preso naquilo. Porque essa é a realidade daqueles que estão assentados nas regiões celestiais. São pessoas que, por mais lutas e dificuldades que tenham, elas se posicionam em Deus. E entendem, querido, porque quando nós entendemos isso, nós começamos a enxergar e nós começamos a escutar as direções. E sabe o que é interessante? Deus vai te falar estratégias específicas. Deus vai te mostrar: olha, não vai por aqui não, vai por aqui. O tempo do lamento passou. Se você tem que lamentar alguma coisa, faça isso de forma intencional. Pegue a sua vida e lamente: isso aqui foi muito ruim, chore por isso. Mas depois do choro, você vai perceber que Deus começa a trazer estratégias. Quando Deus fala, quando Neemias pergunta para o pessoal lá como é que estava o povo em Jerusalém, o povo fala assim: quem não morreu está numa miséria terrível. Neemias lamenta aquilo. Ele chora, ele se lamenta, ele ora. Só que depois Deus levanta aquele homem, dá um projeto, dá uma estratégia, e ele começa a implementar algo que vinha do coração de Deus. Sabe, querido, lamentar em alguns momentos da nossa história é importante. Existem momentos que a gente tem que parar e chorar realmente. Mas só que a gente precisa entender que se a gente lamenta e faz a coisa do jeito certo, esse lamento ele é um ciclo que se fecha. E quando ele se fecha, Deus nos levanta, nos posiciona, nos capacita, nos dá as nossas armas e Ele te entrega literalmente estratégias. E essas estratégias precisam ser vividas, executadas da maneira que Ele está dizendo, e você vai perceber que você vai começar a alcançar os resultados que Deus prometeu para a tua vida. Esse ciclo precisa funcionar. Aconteceu alguma coisa difícil, ruim, você está passando por alguma dificuldade, alguma coisa terrível, lamente isso diante de Deus. Senhor, eu lamento essa história, eu não gostaria que fosse assim. Lamentou, chorou, vai fechar o ciclo. Aí você se posiciona. Porque às vezes a gente quer se posicionar antes do lamento e aí a gente vai entender que nós não vamos conseguir ir muito longe. Porque primeiro a gente precisa chorar. Por isso que a Bíblia fala: à noite o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Nós precisamos entender os tempos. É tempo de lamentar, então você lamenta, chora de forma intencional, para você não ficar sofrendo daquela coisa de chorar sem saber por que está chorando. Depois que você passar por esse lamento. E uma coisa interessante, quando a gente entrou aqui, as pessoas que estão aqui já passaram pelo tempo do lamento. Talvez nenhum aqui mais esteja, ou talvez um ou outro esteja no tempo de lamento, mas a maioria está no tempo de posicionamento, de se dispor, se colocar de pé diante de Deus e fazer o que Deus está falando para você. Pense agora nas coisas que você está vivendo, nas dificuldades que você está passando, nas coisas que estão trazendo ansiedade no teu coração. E comece a perguntar para Deus qual é o tempo para esse momento. Qual é a estratégia? É tempo de lamento, então você chega na sua casa e lamente, chore. Senhor, eu lamento essa situação. Você já lamentou, agora se posicione. Comece a orar a Deus e perguntar qual a estratégia que o Senhor tem.
Quais são as conexões que o Senhor quer fazer nesse momento? Quem eu preciso recorrer? Quais vão ser as pessoas que vão me ajudar nesse momento? Quais são as pessoas que o Senhor vai colocar na minha vida nesse exato momento para estarem orando comigo, me dando direção, me ensinando o que eu não sei? Uma vez um rapaz disse assim: eu tive um sonho, pastor. E nesse sonho eu ganhava armas. E eram umas armas, pareciam umas espadas, uns negócios, e eu não sabia o que fazer. E Deus me falava assim: procure determinada pessoa. Comece a andar com essa pessoa, que ela vai dizer para você e vai te ensinar como usar essas armas. Às vezes nós precisamos de pessoas que vão fazer parte de algo estratégico de Deus na nossa vida, para nos ensinar a usar as armas que Deus já liberou para nós, para nos ensinar a usar as armas, os recursos, a autoridade que Deus já nos entregou. Por isso nós precisamos entender, querido, que Deus não está desperdiçando nenhum momento. Uma coisa que Deus tem colocado no meu coração assim de forma muito linda é que nunca é mais um dia. Nunca é mais um culto, nunca é mais uma quinta, nunca é mais uma pregação, nunca é mais uma ministração. É o dia que Deus quer falar com a gente. Sempre Deus tem algo para ministrar na nossa vida que é importante para o momento que nós estamos vivendo. Nunca é um tempo desperdiçado. Deus sempre tem algo para falar, para nos direcionar, para nos ensinar, para nos despertar, para sacudir a nossa vida, para colocar os nossos olhos no lugar que a gente precisa estar olhando, para a gente começar a fazer o que Deus está falando para a gente fazer. Nunca é só mais um dia. Quando você vai orar, nunca é mais um dia de oração. É o dia que você vai ter um encontro com Deus e Deus vai te ensinar. É o tempo de mentoria, é o tempo que Deus vai estar te direcionando. É o tempo que Deus vai estar falando contigo. Às vezes nós já chegamos diante de Deus como se fosse mais um dia, como se fosse mais uma vez. E Deus, Ele sabe o que você está vivendo nesse exato momento. Ele sabe o que você precisa ouvir, o que você precisa receber no exato momento que você está vivendo. E hoje Deus tem me falado muito isso. Nunca é mais um seminário, nunca é mais um dia, nunca é mais uma coisa, mais uma repetição. É sempre algo que Deus tem novo. Deus sempre tem algo novo para ministrar o nosso coração, para ministrar na nossa vida, para nos ensinar e nos direcionar. Agora, o que está em jogo é se nós estamos ouvindo, se nós estamos prontos para escutar o que Deus está falando, se nós estamos realmente dispostos a ouvir e a obedecer aquilo que Deus está direcionando. Porque isso é que faz diferença de fato naquilo que nós vamos viver e naquilo que nós não vamos viver. Às vezes a gente pensa assim: eu não estou escutando Deus. O primeiro passo, comece a orar e procurar escutar o que Deus está te dizendo. Mas entenda uma coisa, comece a discernir, porque Deus vai falar coisas que vão ser difíceis. Deus vai falar coisas para você fazer que não são tão simples. E aí você peça a Deus as estratégias para você fazer e os recursos que você precisa. Hoje eu tenho um entendimento claro que quando nós estamos em situações da nossa vida, Deus trará até nós uma pregação. Deus nos colocará diante de uma pessoa. Uma pessoa vai nos ajudar a entender algumas coisas. Livros vão chegar às nossas mãos que vão nos mostrar aquilo que nós não estamos enxergando. Coisas às vezes simples que Deus está colocando na nossa vida como recursos para a gente começar a entender posicionamentos. E sabe, querido, quando você está atento a isso, você começa a perceber que Deus nunca deixa você sem uma direção. Deus nunca deixa você sem uma estratégia. Deus nunca vai deixar você sem saber de fato qual o próximo passo. É uma coisa interessante, Ele não vai te dar um mapa todo, mas Ele vai dizer para você o próximo passo. Ele vai falar para você, como falou para Abraão: sai da tua terra. Para onde? Não interessa. O próximo passo é aqui, dá uns passos até ali. Que caminho que eu tenho que seguir? Para cá, você vai para esse lugar. Até aonde? Não interessa, vai andando. E sabe o que é interessante? Deus nunca deixa a gente sem entendimento. A não ser que a gente esteja tão distraído, que a gente esteja tão desligado, que Deus está falando e nós não estamos ouvindo. Nós vivemos um tempo, querido, que as coisas estão muito difíceis.
Existem situações no mundo acontecendo, coisas da política, coisas não sei de quê. As coisas estão cada vez mais complicadas e nós precisamos estar totalmente conectados no que Deus está dizendo. Porque Deus não está funcionando conforme as coisas estão funcionando no mundo. As coisas das regiões celestiais não são as mesmas que estão funcionando no mundo agora, nesse exato momento. Deus não está enxergando o mundo da mesma forma que nós estamos vendo. Deus está vendo dentro de um propósito que estabelecido por Ele. Nós precisamos entender isso nele. Porque se nós não entendermos isso nele, a nossa mente será confundida e nós não vamos enxergar aquilo que Deus está fazendo. Da mesma forma que os fariseus, os religiosos daquela época não enxergaram que Jesus estava passando no meio deles. O Filho de Deus estava lá passando, fazendo milagres e esses caras não enxergaram. Porque eles estavam cegos. Porque eles enxergavam a vida a partir de uma ótica totalmente diferente da vontade e do propósito de Deus. E a minha oração é que a gente se posicione hoje. Que você vá, se você nunca foi, que você entre nesse lugar, se assente nas regiões celestiais. Deus um dia deu essa direção para a gente no ministério. E Deus começou a trazer um entendimento para nós que nós deveríamos nos posicionar nesse lugar. E nesse lugar existem coisas que nós precisamos aprender. Existem recursos que Deus tem liberado que nós precisamos acessar. Existem poderes espirituais, sobrenaturais que nós precisamos acessar. Existem armas espirituais que vão funcionar para o momento que nós estamos passando agora. Existem coisas específicas que estão nesse lugar que nós precisamos acessar hoje. Porque se você não tomar posse e não acessar a partir desse lugar, provavelmente você não vai avançar nos próximos dias. Provavelmente sua vida vai ficar estagnada em muitas áreas. E aquelas coisas que você olha como se fosse uma coisa muito grande que você não consegue vencer, elas vão continuar da mesma forma. Por isso a minha oração é que Deus leve o seu pensamento cativo a esse lugar, a obediência de Cristo. Que você comece a pensar não mais como as coisas aqui da terra, mas que você comece a pensar com a mente renovada. Vamos ficar de pé, irmãos? Agora, querido, é hora de você se dispor. É hora de você se posicionar. Eu quero que você ore agora de forma específica, dizendo: Senhor, eu me assento, eu tomo posse. Existe um lugar para você lá nas regiões celestiais. Existe uma cadeira que tem o seu nome. Talvez ela esteja vazia. Talvez você nunca tenha se assentado nesse lugar. Talvez você olhe hoje e pense: Deus, eu não sou digno de me assentar nesse lugar. Querido, humanamente falando, nenhum de nós somos dignos. Mas como a Bíblia fala, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa da misericórdia dele, Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais. Talvez você tenha que orar agora, querido, e pedir perdão a Deus pela passividade, porque várias vezes você deveria ter se posicionado e você não se posicionou. Porque várias vezes, diante das coisas que você viveu, você acreditou que não era capaz de mudar isso. Você acreditou que aquela situação era maior e mais forte do que você e foi se entregando. Às vezes é a tristeza, às vezes é a ansiedade, às vezes o medo do fracasso, medo de perder. Comece a orar, a falar: Deus, me perdoa, porque eu estava só clamando e nunca me posicionei, porque eu só lamentei e nunca orei, me posicionando, me assentando. Comece a clamar, querido, e falar: Senhor, me perdoa, porque eu me acomodei em algumas áreas da minha vida, porque eu acreditei que eu não era capaz de vencer algumas coisas, alguns pecados. Comece a orar, querido, nessas áreas que você nunca se posicionou. Comece a orar, fala: Deus, me perdoa, e hoje eu quero me posicionar, eu quero me assentar nas regiões celestiais. Eu quero que você imagine isso na sua mente, que o Espírito de Deus comece a te conduzir a esse lugar, para você se assentar nesse lugar, porque existe uma cadeira que é sua, existe um lugar que é seu, que você precisa se posicionar agora nesse lugar.
Comece a orar tomando posse da tua cadeira, desse lugar onde você está sentado. Comece a orar tomando posse de toda a autoridade que representa estar assentado nesse lugar.